Olá, escritor! Eu sou a Andressa Tabazinski e você está no canal do Carreira Literária. Antes de mais nada, deixa eu já te pedir encarecidamente que você se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. Ajuda a gente a chegar à marca dos 15 mil inscritos, que a gente está pensando numa surpresa legal aqui quando a gente bater essa meta de inscritos. Se você tem assistido meus vídeos aqui no canal, você sabe que eu sou uma escritora em formação. E do mesmo jeito que eu penei na faculdade de medicina para me tornar médica, eu estou penando e eu sei que eu tenho muito que sentar e estudar para me tornar uma boa escritora. Mas eu vou reforçar rapidinho aqui que a melhor forma de você estudar a escrita criativa é ler muitos livros de ficção e escrever com regularidade. Isso eu já falei em outros vídeos, é um pouco repetitivo, mas é a pura verdade. Mas hoje, a pedido de vocês, em outros comentários, eu vou trazer aqui 5 livros que falam diretamente sobre escrita criativa e são livros que servem como estudo diretamente, livros de não ficção, no caso. Existem vários livros desse tipo no mercado, livros que trazem diretamente ferramentas, narrativas, livros didáticos mesmo sobre escrita criativa. E existe um enorme mercado de autores que escrevem sobre o seu processo de escrita. Autores que já estão há muitos anos no mercado acabam que uma hora eles vão escrever um livro sobre como foi a jornada deles, qual que é o processo de escrita deles. Eu adoro esse tipo de livro, me encanta muito saber qual foi o processo do autor para se tornar escritor profissional, os perrengues que passou, quais são os seus processos. Cada escritor tem suas manias diferentes de escrever e às vezes você se identifica com alguma coisa ali e acaba mimetizando e tomando para si. Dito isto, aqui vão as minhas 5 recomendações e eu vou começar com o meu favorito disparado, que é o livro Sobre a Escrita, a Arte e Memórias, do Stephen King. Eu sou uma fã declarada do Stephen King, já falei isso aqui em outros vídeos, e eu acho esse livro excepcionalmente genial. Primeiro porque no primeiro terço dele, as primeiras 70 páginas aqui, ele vai falar uma mini biografia dele desde a infância. Se você já leu algumas obras do Stephen King, você vai identificar que muitas coisas, muitas referências dos livros ele trouxe das próprias vivências e de tudo que ele viveu na infância. Fruto de uma classe média baixa norte-americana, e isso dá frutos para a imaginação dele até hoje. Depois de falar sobre a infância dele, essa mini biografia, ele vai trazer uma parte bem prática mesmo, que é a parte do livro que ele chama Caixa de Ferramentas, onde ele vai ser bem didático e objetivo, dando dicas claras de como melhorar o seu texto, do que evitar, o que pode melhorar. Ele chega a dar dicas de leitura. É um livro que não é só sobre o processo dele, mas também é uma aula, porque o Stephen King por muito tempo foi professor de inglês, né? Depois ele vai falar sobre como é ser um autor publicado, dar dicas sobre o mercado editorial. É um livro bem completo e muito gostoso de ler. Eu fiz diversas anotações aqui, é um livro que com certeza eu vou reler em breve. É um livro para ser consultado várias vezes. Recomendo fortemente. O próximo livro que eu trago, então o segundo, né, é o Romancista como Vocação, do Haruki Murakami. É interessante porque o Haruki Murakami, ele é um escritor que divide muito o público. Eu gostei muito de Kafka à Beira-Mar, li a trilogia do 1Q84 e acho que para mim já tá bom de Haruki Murakami, não é o meu escritor preferido. Porém, o livro dele sobre o processo de escrita dele é fantástico, é realmente muito bom, talvez para mim, o melhor livro dele, que é o livro de não ficção. O Haruki Murakami, ele é um escritor amado por muitos, ele concorreu já como indicado ao Nobel nos últimos anos, ainda não ganhou, mas ele também é muito duramente criticado na crítica especializada e por muitos leitores. E ele fala sobre isso no livro, e ele fala como que ele encara isso e
O que mais me encanta neste livro e o que mais me faz ver o Haruki Murakami como um autor para ser admirado é que ele é muito sóbrio na forma como ele lida com essas críticas, na forma como ele encara o trabalho dele como escritor. Ele descreve muito bem como que é a rotina dele e como ele enxerga o ofício da escrita. E eu senti extrema admiração assim por como ele é cuidadoso, ele é muito pouco passional, ele vê o trabalho da escrita como uma coisa, um trabalho laborioso, intelectual. Então ele escreve toda a obra dele, deixa um tempo X lá de dias na gaveta, depois tira, vai trabalhar linha a linha, vai escolher palavra por palavra, ele entende que cada palavra colocada no texto importa. Isso é muito interessante que jovens escritores, eu me incluo nessa categoria, né? Você sempre tem que procurar o melhor sinônimo, você tem que entender que as palavras têm um peso. Não adianta você escrever de qualquer forma, sempre tem uma forma melhor de expressar uma ideia. E por isso eu recomendo fortemente esse livro então do Haruki Murakami. A minha terceira indicação, ele é um livro pouco técnico, ele é um livro sobre escrita, mas ele traz poucas informações práticas, como o do Stephen King, que eu tinha citado antes. Mas é um livro maravilhoso, livro delicioso de ler, que é A Louca da Casa, da Rosa Monteiro. Essa é uma escritora e jornalista espanhola. Aqui ela não só fala sobre o processo de escrita dela, como ela vai fazer um jogo com o leitor. Ela vai narrar 3 vezes a mesma história de vida dela. A primeira vez que ela narra, você acredita que é aquilo ali que aconteceu, é um encontro com um rapaz e como foi o desfecho disso. Depois ela conta de novo a história com um começo e um final diferente, e depois ela conta de novo a mesma história com um começo e um final diferente, e você termina o livro sem saber qual que é a versão verídica, ou se as 3 são mentira, mas durante toda a narrativa que ela vai, todo esse joguete que ela faz com o leitor, ela vai falando sobre nuances da escrita, como evitar clichês, como as ideias vêm, bastante do processo pessoal dela de escrita. Apesar dele não ser um livro tão técnico, de não trazer tantas dicas, listas e ferramentas brutas de como escrever, eu acho que ele é um livro que ensina muito. É um livro muito bom de ler também para entretenimento, apesar de ser um livro de não ficção. Tá? Então fica aí a dica, A Louca da Casa. Os próximos livros que eu vou trazer aqui, então, são livros mais técnicos, mais didáticos. Os 3 primeiros eram livros de autores profissionais que acabaram escrevendo sobre os seus processos de escrita e, no fim, acabaram dando alguma aulinha e dicas sobre escrita criativa. Mas os próximos livros que eu vou indicar são livros totalmente didáticos. O 4º livro, então, é O Guia de Escrita, do Steven Pinker. Ele é um livro quase que exclusivamente dedicado a refinamento de estilo, de tom. Então ele vai falar muito também sobre essa questão da escolha das palavras, de você conhecer bem a gramática. Ele vai trazer vários exemplos de autores clássicos, de livros muito conhecidos, e vai fazer comparativos. Ele vai trazer, vai ficar comparando parágrafos de alguns livros famosos e observando as técnicas utilizadas por cada autor. É um livro muito bom, é um livro didático, então ele não tem não é um livro para você sentar assim e ler se divertindo, que nem os outros que eu citei, que você pode fazer dessa forma. Mas é um livro que eu acho que, se você quer levar a sério mesmo essa questão de estudar a escrita criativa, eu acho que é um livro essencial para você ter na sua cabeceira. O 5º e último livro, não menos importante, é um livro excelente, é o Oficina de Escritores, do Stephen Koch. O problema desse livro, ele já está esgotado, você consegue encontrar ele na internet por preços muito variados. Eu paguei caro nesse livro. Se você quiser encontrar ele por um preço
acessível, você vai ter que dar uma boa garimpada na estante virtual, na Amazon. Esse livro aqui é um livro, um curso completo de escrita criativa. Ele vai trazer todos os elementos da narrativa, vai falar sobre personagens, vai falar sobre como começar o livro, como terminar o livro. É um curso completo. Realmente é um livro muito bom. É uma pena que ele não esteja sendo reeditado, reimpresso, mas se você encontrar, tiver a oportunidade de encontrar num sebo, é leitura fundamental para um jovem escritor em formação. Pessoal, foi isso o vídeo de hoje. Se vocês têm alguma recomendação de livros sobre escrita criativa ou de processos de escrita, de algum autor que você gosta, eu sei que tem vários, o Bukowski tem um livro muito famoso sobre escrita criativa, o Henry James tem um livro também que ficou bastante conhecido. Se você tem algum que você goste, queira me indicar, deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e ajudar a Carreira Literária a crescer. Um beijo grande e boas leituras!